diretor, diretrizes, a direção que uma cidade quer tomar. E quem é que determina qual é a direção que essa cidade quer tomar? Quem vocês acham que é que determina a direção que a cidade quer tomar? Os habitantes, não é o prefeito, o governador, o presidente. A população, né, se reúne com esses encontros que a gente pretende ter e outros tantos que a gente faz, e aí a gente vai tirando as ideias. Olha, eu acho que aquela área lá tem que ser mais industrializada, eu acho que o fundo de vale X precisa ser melhorado. Então, por isso que eu gosto de dizer que o plano diretor ele é um acordo entre os moradores da cidade, os investidores também. Né? Um acordo para onde que a gente quer ir, o que a gente consegue ler da cidade, e daí a gente vai tentando chegar a algum consenso. Né? Eu penso diferente de você pensa diferente dela, tal, tá. A gente vai brigar por causa disso? Pelo amor de Deus, chega de briga, né? Vamos fazer o seguinte, vamos sentar, ver o que a gente consegue tirar de prioridade. Tirando o que é prioridade, a gente vai passar por outros mecanismos. E o plano diretor, ele se resume, ele vai chegar num ponto que é a elaboração de uma lei municipal votada na Câmara dos Vereadores, dizendo lá, olha, depois de 10, 15 conferências, a população de Londrina entendeu que o eixo de crescimento é para leste. Entendemos que o bosque aqui da cidade tem que ser mantido para sempre. Entendeu? Existe uma metodologia que a gente pensa assim, uma leitura, o que a cidade tem, quais são os problemas que a cidade tem, o que ela pode melhorar, nessas potencialidades que a gente fala. E daí a gente vai seguindo um caminho técnico, ver de onde que vai vir o dinheiro, né? Qual vai ser o financiamento disso tudo. Então a ideia do plano diretor é exatamente essa, né? Traçar diretriz, o rumo da cidade, analisar o que temos, o que queremos, quais são as potencialidades desse momento para o futuro. E o plano diretor é uma lei, como eu falei, de 10 em 10 anos, ela precisa ser revista, por força de uma lei maior que se chama Estatuto da Cidade. E o nosso plano diretor de Londrina é de 2008. Então, até o final de 2018, a gente tem que estar com esse plano diretor revisto. Não é um trabalho rápido, não é um trabalho fácil, né? A mania que é do Paraná Cidade, ela pode dizer melhor do que eu, no mínimo um ano de discussão, de reunião, e a gente vai esquentar a cabeça, depois a gente vai esfriar a cabeça e a gente vai seguindo nisso, para tentar achar o melhor modelo possível. E o nosso movimento Participa Londrina, que ele não é partidário, é um movimento de pessoas interessadas na mudança da cidade, no planejamento urbano, na questão da saúde, do meio ambiente. Nós queremos motivar as pessoas a começar a debater o plano diretor nas audiências públicas. Então, assim, a gente percebe em algumas audiências públicas que a comunidade ela não está inserida na discussão. Aí a dona Maria, um belo dia, abre a janela dela, está passando um trem lá na frente da casa dela. Ela nem começa a reclamar e ela nem sabe que foi definido isso há 5, 10 anos atrás em audiências públicas. Então, para a gente poder planejar a cidade e fazer com que a cidade cresça de uma forma coletiva e que muitas vezes não vai agradar a todos, mas vai agradar a maioria, nós precisamos ter isso como rotina, a participação popular. Então, o nosso movimento ele quer mostrar para a cidade que a gente precisa debater as questões relevantes da cidade. O plano diretor, o PPA, a saúde, o meio ambiente. Então, nós precisamos criar esse hábito de ter mais participação lá na ponta, na associação de moradores, no conselho de saúde, para até chegar numa conferência. Eu sou mais ligada na área de saúde e transparência. Então, assim, lá na região oeste, nós temos uma luta muito grande para estar mantendo alguns serviços. Mas a comunidade, ela sempre tem que estar organizada, sempre tentando buscar aquilo que é bom para a nossa região. Então, a gente participa de conferências, tentamos ocupar os espaços dos conselhos, para que a nossa voz seja ouvida. A voz da região oeste, Leonor, Santa Rita, adjacências, seja ouvida. Então, é muito importante, né, nós começarmos a nos movimentar como grupo, como londrinenses, e estar debatendo todas as questões da cidade, não só o plano diretor, o PPA, enfim. Nós precisamos criar esse hábito.
O professor Miguel, Miguel. eu vou falar isso aqui. O Miguel começou falando, mas nós acho que perdemos uma apresentação, né, professor? A gente não falei rapidamente. Da gente fazer uma apresentação nossa, né, e também da questão dos nossos convidados, uma apresentação rápida de cada um. Podemos fazer isso? Então, a gente já se conhece. Começa aí, eu mesmo conheço todo mundo. Queria só... Começa aí, Maninha, então. Bom, meu nome é Maninha, sou do Paraná Cidade, eu trabalho com supervisão de planos diretores nos municípios. Já trabalhei na sede do Paraná Cidade, lá em Curitiba, trabalhei para o escritório regional de Maringá com supervisão e trabalho agora em Londrina há 7 anos com os 93 municípios e estou indo para a nossa regional de Cascavel também com 92 municípios. Então tenho um pouquinho de experiência nessa questão de plano diretor e por isso que eu estou aqui hoje para conversar com vocês, para tentar conscientizá-los e sensibilizá-los da importância da participação. Porque, como o Miguel falou, se vocês não participarem, as políticas públicas podem ter um viés um pouquinho diferente do que é realmente o anseio da comunidade. E o plano diretor tem que ter a cara da cidade. Ele é para isso. Então, é por isso que eu estou aqui hoje, para tentar contribuir um pouquinho com vocês. Eu sou Luiz Figueira, eu sou agrônomo, ambientalista, já fui presidente do IPU, já fui da CODEL. Estou, neste momento, como assessor especial para assuntos estratégicos, ligado ao gabinete, com o objetivo exatamente de promover um processo de participação ativo, um processo transparente e desenvolver Londrina. Nós vivemos um momento muito interessante na nossa cidade, que é exatamente a hora que entra um governo novo, com vontade de fazer diferença. Sempre que entra o governo, temos a discussão do PPA, que prepara os próximos 4 anos, né, o plano plurianual, e também a revisão do plano diretor, esse instrumento máximo do município de Londrina, onde nós temos que nos debruçar sobre a construção da cidade que queremos. E só podemos avançar na medida que tivermos efetivamente uma participação de todos os segmentos da sociedade, né? Na medida que é um grande espaço de discussão, é um momento muito fértil da cidade, onde se discute todas as suas políticas públicas, a cidade onde nós queremos chegar. Então, vejo aqui com muita satisfação esse movimento Participa Londrina no estímulo à participação, sobretudo na discussão do plano diretor. Meu nome é Neide, eu participo do Conselho Municipal de Saúde e também da Unimal, União de Associações de Moradores de Londrina, e também o turismo. Desculpa, eu não consegui ouvir teu nome. Neide. Isso. Eu sou o Custódio Rodrigues do Amaral, né? Eu estou atualmente como presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Londrina e sou conselheiro estadual de saúde e estou também no Conselho de Habitação da Coab de Londrina. Sou Irineu Marques da Silva, cidadão comum, morador de Londrina desde 1956. Aqui casei, instituí família, estou educando filhos e netos e sou participativo em todo tipo de organização para o bem comum da nossa cidade. Meu nome é Márcio, eu sou formado em gestão ambiental e conheci o professor, o Miguel, e comecei a incursar um pouco sobre os direitos ambientais e sobre o projeto que tem na UEL sobre a justiça ambiental. E essa forma de integrar os cidadãos junto com a elaboração de leis para um futuro melhor, eu creio que é a única forma que nós temos para melhorar a condição de vida social e também dar uma mudança, uma regra fundamental na conservação e na preservação ambiental. Meu nome é João Versosa, sou engenheiro civil, sou funcionário de carreira da Coab. Atualmente ocupo o cargo de diretor técnico, é um cargo de confiança, mas aqui, como faço parte dos sindicatos de engenheiros, está envolvido nas discussões relacionadas aí plano diretor,
ao Conselho das Cidades, à Conferência das Cidades, a gente sempre participa, então aqui eu estou representando o Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Meu nome é Ricardo, sou morador de Londrina, sou empresário e tenho visto muitos problemas aí no zoneamento da cidade. Então, quando eu soube do evento, eu quis participar para poder entender melhor tudo isso, né? E, de repente, contribuir com alguma coisa e participar do futuro, porque do jeito que está a coisa hoje, eu estou vendo muitas dificuldades. Então, eu quero entender como isso foi criado e o que pode ser melhorado, né? Boa tarde, meu nome é Marcos, eu sou professor de História da Rede Pública e também faço parte do coletivo Mobiliza Londrina. Boa tarde, meu nome é Dimas, eu sou agrônomo, sou morador do Jardim Mediterrâneo, próximo ao fundo e Vale do Tucanos. Meu nome é Tatiane, eu sou assistente social, faço parte da base do CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social, e tenho alguma experiência profissional com planejamento urbano. Trabalhei com revisão de 2 planos diretores, mais especificamente na parte dos processos participativos. Boa tarde, meu nome é Mirella, eu faço parte do projeto de pesquisa e aplicação da justiça ambiental nos negócios jurídicos e urbanos, coordenado pelo professor Miguel, e sou aluna de graduação de Direito da Universidade Estadual de Londrina e acho interessante a participação de todos, por isso eu vim aqui conhecer melhor. Meu nome é Vinícius Bueno, eu estou presidente da Associação de Moradores da Vila Yara, participei como comissão organizadora da conferência, da última conferência do planejamento urbano aqui em Londrina, e também participo de vários movimentos sociais, entre eles o movimento LGBT. Sou Raquel, eu sou jornalista e moradora aqui do centro. Meu nome é Maria Cecília, sou professora do Instituto de Educação Infantil e Juvenil, moradora do Jardim Mediterrâneo. Também estou como presidente da Associação de Moradores do Vale dos Tucanos e nós também lutamos pela manutenção dos nossos bairros com zoneamento ZR1 e também pela revitalização do fundo de Vale dos Tucanos. Meu nome é Jonatas, eu sou formado em administração, faço parte do Conselho dos Usuários da TIM, representando o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E atualmente estou fazendo MBA na área de comunicação também trabalho numa empresa de comunicação, empresa privada, e acho bacana a participação nesses movimentos sociais para a gente estar levando e buscando melhoria sempre para a nossa cidade. Fala seu nome. Odília Aparecida Negro Bergoc. Dona Odília é pioneira da cidade. Seja bem-vinda, dona Odília. Boa tarde, sou Valmor Venturini, sou médico veterinário, servidor público municipal. Participo dos debates do direito à cidade, do Estatuto da Cidade, participei do Concidades também, que até hoje não foi nomeado, e sou do PSOL. Boa tarde, eu sou a Eugênia, eu sou uma cidadã comum, sou formada em administração de empresa e agora com desemprego resolvi me inteirar mais nas coisas para ajudar. Eu moro no Eucaliptos, o índice de falta de segurança muito grande lá, então através da igreja resolvi saber mais, entender mais das coisas para ajudar. Boa tarde, Morceira, engenheiro agrônomo, aposentado, ex-pesquisador do IAPAR e participante do clube japonês, a CEL. Tenho a propriedade no bairro Limoeiro. Elza Correia, cidadã londrinense, ex-vereadora. Acho extremamente importante o movimento, porque nós sabemos que o plano diretor é um dos instrumentos fundamentais para a cidade que temos, a cidade que queremos deixar para o futuro. E, lamentavelmente, a gente faz um projeto como plano diretor para trabalhar não no varejo, mas no atacado, mas a Câmara, através de um processo de pressão de alguns setores da sociedade, vem deformando o plano diretor sucessivamente, fazendo projetos no varejo, né? E tentando desconstruir o que a gente tentou fazer no plano diretor.
Só para vocês saberem, recentemente passou um projeto imoral na minha avaliação, que é o projeto 40, que autoriza a construção de casas de residência às margens do lago Igapó. Enquanto nós estávamos lá, tentamos segurar o projeto, mas assim que nós viramos as costas, o projeto foi aprovado, tendo parecer contrário da SEMA, da Procuradoria-Geral do município e também da Câmara de Vereador. Nada foi respeitado, esse projeto passou e foi sancionado pelo atual prefeito. Se nós não cuidarmos, nós vamos ter muito problema daqui para frente com a cidade que nós desejamos deixar para as gerações futuras. Então, acho muito oportuno esse movimento para não só mobilizar a sociedade, mas fiscalizar o que a Câmara de Vereadores e o atual prefeito eventualmente façam em relação às nossas decisões. Roseli Mondec, sou presidente do Conselho Local da UBS Lindóia, desempregada, mas é pedagoga também, e atuo também como terceiro objetivo das Santas Missões Populares, pelo qual desse objetivo é o meio ambiente, então, pelo qual eu estou aqui representando também. Boa tarde a todos, eu sou Edivaldo Viana, morador da Zona Leste, faço parte do Conselho de Usuários da Sercontel, faço parte também do Conselho da Coab e sou um dos delegados eleitos na sexta conferência para estar representando Londrina do Concidades Estadual. E a gente tem aqui, né, diversas pessoas que a gente conhece que vem lutando há muito tempo. A própria vereadora Elza Correia foi uma aliada nossa na administração passada. A Francisca, que não mede esforços. A Bárbara, que nem de Londrina né, Bárbara? E veio aqui para essa cidade e tomou as dores da cidade, porque ela gostou da cidade e acha que essa cidade deve ser bem administrada. O Gilson, o Elber. Então, várias pessoas, a Maninha, que estão preocupadas com o futuro da nossa cidade, e a gente tem, assim, a gente acho que tem a obrigação de estar aqui representando aquelas pessoas que, por um motivo ou por outro, não têm o interesse ou não têm o conhecimento. Então, a gente que está por dentro dos processos tem que estar aqui para saber o que está acontecendo, tentar, da melhor forma, pressionar os nossos políticos, porque não é para nós hoje que isso reflete, né? Isso vai refletir para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, a gente vem de bom grado, a gente vem, como o professor falou, que a gente está aqui, a gente não recebe nada, pelo contrário, a gente tem prejuízo, né? Quem vem de ônibus tem que pagar ônibus, quem vem de carro tem que pagar gasolina, além do tempo que a gente pode dizer assim, que não é um tempo perdido, é um tempo que a gente pode ir lá na frente amanhã, ver e falar assim, eu fiz parte disso há 10 anos atrás. Se hoje a gente tem uma melhoria na cidade, tem um pouquinho, nem que seja da minha unha lá, porque eu fui lá e ajudei. Só isso para encerrar. Meu nome é Luciana Velho, sou presidente da Associação de Moradores do Conjunto Vitória Rede e estou aqui representando a Zona Leste. Meu nome é Santa, estou aqui só acompanhando o marido. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Natal. Eu represento também a Zona Leste no CMC. Como o Teodoro falou ali, eu sou também da Associação de Moradores, né, da Federação. Represento a Federação lá no Conselho da Saúde já desde 91. E também pertenço também ao CDH e faço várias outras... O Fórum também de aprendizagem também eu faço parte. Então, um monte de que a gente faz na comunidade, representando voluntariamente, igual o Miguel falou. Então, a gente, igual ele falou também, não ganhamos nada, mas realmente estamos defendendo a nossa comunidade. Então, só que nós estamos precisando agora das nossas autoridades também, dar o nosso apoio. Porque, veja bem, os hospitais estão uma droga, gente. Nessa última reunião do Conselho de Saúde, o evangélico Forado só tem 9 leitos para SUS e não tem médico. O HU tive lá semana passada, você fala mais embaixo, dei uma de boca aberta lá, porque um rapaz lá ruim, e eles dando alta. Então nós temos que pegar também no pé desse pessoal. É isso aí. Bom, boa tarde. Meu nome é Renato, sou estudante de arquitetura e urbanismo. Confesso que é a primeira vez que eu participo dessas reuniões e é algo novo para mim, para incrementar ainda mais no meu curso e aprender um pouco mais sobre esse plano diretor.
Boa tarde, eu sou a Clarice, eu sou socióloga e sou servidora pública municipal há 21 anos e atuei na elaboração do relatório da leitura comunitária do atual plano diretor do município. O plano diretor ele tem que ser feito com duas leituras, uma chamada leitura técnica e a outra chamada leitura comunitária, que vai ouvir, né, como o Miguel e a Francisca estavam falando, quais são as expectativas, as demandas da população de toda a cidade. Naquela ocasião foram feitas muitas pré-conferências, conferências, e o resultado de toda essa demanda da população foi transformado num relatório da leitura comunitária, que eu tive, então, o prazer de participar da equipe que elaborou. E eu tenho uma forte convicção de que esse processo todo, como a Elza estava falando, ele acaba, ao longo do tempo, frustrando bastante a população, porque a população ela vem, ela participa, ela fala o que ela quer, e depois, ao longo do tempo, isso não é de fato ouvido. E há sempre um grito muito grande da população para que ela seja respeitada e ouvida nas suas demandas. Então, eu acho muito importante fazer parte de um movimento como esse, que vai, de fato, fazer isso se tornar uma realidade, que não seja apenas um protocolo, a coisa de se fazer esse processo de ouvir a população, mas que seja, de fato, uma coisa muito bem feita, com bastante cautela e que ouça verdadeiramente. E é nisso que eu quero contribuir. Meu nome é Tiago, sou geógrafo, sou professor também. E meu objetivo dentro da discussão do plano diretor, agora da revisão do plano diretor de Londrina, é fazer valer o que foi discutido já na sexta conferência, para continuidade os estudos e os trabalhos que foram feitos na sexta conferência. Meu nome é Gilson Jacob Ergoc, sou arquiteto e urbanista, fui coordenador da elaboração do plano diretor que está em vigor no período de 2005 a 2006, né? Infelizmente, na época, não nos possibilitaram terminar o processo, que acabou com a lei aprovada somente em 2008, poderia ter sido aprovado todas as leis em 2007, na época o Figueira era o presidente do IPU e eu o diretor de planejamento e coordenador do plano. Tive a satisfação de coordenar o processo de participação popular naquele plano diretor, como a Clarice já falou, que, né, fez o relatório depois que eu saí, né, Clarice? No relatório que está disponibilizado no site do IPU, né, pode ser lido lá todas as reuniões que foram feitas em Londrina, né, inteirinha, em várias regiões da cidade, norte, sul, leste, oeste, centro, em todos os distritos de Londrina. Dessas reuniões foram feitas pré-conferências, das pré-conferências fizemos uma conferência, e da conferência saíram as diretrizes para a elaboração das leis, que no final de 2006 estavam todas prontas, né, Felipe? Só que com a nossa saída do IPU, isso foi protelado para 2008, houveram algumas modificações, fizeram outra conferência, mas as leis complementares só foram aprovadas nos anos seguintes, né? Sendo que a lei de zoneamento, por exemplo, só foi aprovada em 2014, né? 2014, né, Elza? Gerando uma grande insegurança jurídica para a cidade, uma grande apreensão dos moradores, né? E o objetivo de reunir o pessoal, de a gente fazer essa discussão, sem ser uma discussão puxada pela oficialidade, né, pelo executivo, pelo legislativo, tem a intenção de a gente articular um grupo popular, independente dos poderes públicos, para que a gente consiga não só participar de forma ativa na elaboração, mas também, como diz bem a Elza, na fiscalização do que vai ser feito depois. Como já dizia meu pai, né, eu acho que é um ditado popular, até aquilo que é acordado não é caro, né, professor Miguel? E se todos chegarem a
um bom termo, não diria nem exatamente consenso, porque querer consenso numa sociedade tão desigual como nós temos é muito complicado, né? Mas chegarmos a um bom termo no sentido de ter uma cidade melhor para o máximo possível de pessoas, que a gente também contribua na fiscalização para que não acabe acontecendo isso que aconteceu agora lá, e que a gente até estava comentando aqui com o Albert, vamos preparar uma ação para entrar contra esse tipo de mudança de zoneamento, porque isso é um absurdo. Mas vou parar por aqui. Só queria dizer o seguinte, eu estou aqui, eu acho que eu estou ganhando por estar aqui. Né? Tem gente que fala que acha que está perdendo, eu particularmente acho que estou ganhando. Por quê? Estou ganhando amigos, estou ganhando experiência, estou ganhando conhecimento, né? E às vezes a gente ganha alguns adversários aí também, que faz parte do processo, né? Mas eu acho que fundamentalmente a gente ganha e cresce como pessoa, como cidadão, e é essa a ideia que eu tenho. A gente nunca perde quando a gente participa. Sou Manuel Silva, professor de língua inglesa, microempreendedor individual, ex-policial rodoviário. Hoje aqui como cidadão comum, eu quero agradecer mais uma vez mais essa oportunidade que nos é dada, principalmente pela equipe organizadora aqui do movimento Participa Londrina e todos os demais interessados, essa oportunidade de apreciar, discutir e contribuir para com soluções existentes e evitar problemas futuros que vão se tornar em mais situações em detrimento do cidadão londrinense, responsável, colaborador. Então, quero agradecer mais uma vez a essa equipe maravilhosa aqui e que as discussões sejam profícuas, sejam benéficas, construtivas, para que as gerações futuras tenham uma Londrina melhor, participativa para todos. Obrigado. Meu nome é Albert Pereira, engenheiro eletricista eletrônico, especialização em telecomunicações, um cidadão de Londrina, nascido aqui, e muito preocupado com duas questões básicas: o humanismo e a impunidade. Uma preocupação que nos faz vibrar no tom que essa cidade exige, no tom que essa cidade merece, à beira de se completar 100 anos. Londrina vai completar 100 anos daqui a pouco, uma cidade, uma metrópole, e ela precisa se investir do poder, do humanismo e da cobrança, da punição em relação às atrocidades cometidas no passado recente, num passado mais longínquo. Nós, londrinenses, precisamos, de fato, ter mais amor por Londrina, preocupado com o humanismo e preocupado com a impunidade. E muito me honra ter sido convidado por essa seleta equipe de membros da academia, de membros da sociedade, de membros respeitosos que amam Londrina, que não têm um coração rompido com Londrina, que não atuam do lado da corrupção, que é o significado lato da palavra, é ter um coração rompido, não ter amor por essa cidade a qual a gente ama. Bom, eu sou a Francesca, a maioria aqui me conhece, né? Quero primeiro agradecer todos que estão presentes. Eu estou vice-presidente do Conselho de Transparência e Controle Social da cidade de Londrina. Estou no segmento de saúde desde 2005. Estou secretária do Conselho Local de Saúde do Jardim Leonor, vice-secretária, e secretária-geral do Consoeste, que é o Conselho Regional de Saúde da região Oeste. Nós estamos aí, o nosso grupo da região Oeste, ocupando os espaços, temos um espaço na cadeira do Conselho Municipal de Saúde, onde a gente consegue estar ali marcando presença, né? E eu tenho 5 filhas e eu faço por amor a Londrina, porque eu quero deixar algo para minhas filhas, nem que demore 10 anos para acontecer. Eu acho que se eu ficar na minha casa parada, nada vai acontecer. Então eu participo, me envolvo, fiscalizo, levanto a bandeira da transparência, porque eu aprendi que se a gente não tiver informação, a gente não consegue fiscalizar.
Então, hoje, nós, no Conselho de Transparência, a gente bate muito nessa questão dos dados abertos, da transparência ativa e passiva, para que a gente, e de uma leitura fácil, de fácil busca também nos sites aí, tanto da Prefeitura, da Câmara. Então, a gente sempre está opinando, sempre está mostrando para a comunidade que existe uma maneira de fiscalizar. Mas se a gente não tem os dados e o conhecimento daquilo da coisa pública, a gente fica meio sem saber que caminho seguir, né? Então, essa aí eu agradeço de estar participando desse movimento, né, que é o Participa Londrina, onde nós queremos aí estar realmente trazendo a comunidade para debater essas questões importantes da cidade. Eu quero falar do passe livre, eu quero falar do IPTU, eu quero falar dos anuênios, eu quero falar das questões da Câmara, eu quero falar do Concidade, eu quero falar do PPA, do plano diretor. Então, eu quero debater o buraco na rua, a falta de conselho de saúde. Então, assim, por isso é o nosso movimento. Então, assim, me sinto honrada de estar nesse movimento e mais honrada ainda de vocês ouvirem o nosso chamado e estarem aqui para entender um pouco do que a gente quer com essa mobilização do cidadão londrinense. Obrigada. Bom, sou Miguel Ettinger, sou professor de Direito da UEL, sou advogado também e é um prazer estar aqui com vocês. Deixei meu filho fazendo a CUT, que a Cecília é a professora dele, que é a tarefa de casa. Ele queria estar aqui, eu falei, não, você tem que fazer porque a professora ela é brava, ela cobra, então deixei ele em casa lá fazendo a tarefa. Mas obrigado por vocês terem vindo aí, para mim eu ganho muito ficando discutindo com todo mundo. Meu nome é Leia, sou professora no curso de Geografia da UEL e desde o ano passado eu tenho atuado junto com o grupo nessas questões de planejamento urbano e participação popular. Meu nome é Bárbara, eu sou conselheira suplente da região leste pelo CMC, sou suplente do titular do Edson junto com o senhor Natal. Eu fiz parte da 6ª Conferência Municipal da cidade no passado e sou uma das pessoas que irá representar a Associação de Geógrafos Brasileiros na Conferência Estadual das Cidades. Meu nome é Ayub, eu sou professor de jornalismo da UEL, sou do Sindicato dos Jornalistas e atualmente estou cursando doutorado em Geografia, estudando imprensa e a questão ambiental. Eu acho que a gente tem que retribuir esse ensinamento que a UEL está me dando, participando de todas essas lutas da cidade, e o Sindicato dos Jornalistas defende com unhas e dentes a questão da cidadania, da cidade para todos, e como foi dito aqui, a gente está aqui sem ganhar nada para defender a cidade, diferente de um monte de gente que ganha muito para destruir a cidade, principalmente alguns vereadores de Londrina. Meu nome é Marcos Watanabe, sou formado em Sociologia, mas sou fotógrafo. Agradeço a oportunidade de estar aqui participando. Maristela, minha amiga, me convidou. Eu acho que é um prazer estar aqui conhecendo um pouco do plano diretor, porque eu também não conhecia, apesar de ter formado em Sociologia, eu não conhecia nada. Então, agradeço a oportunidade. Vitão, se apresenta aí, Vitão. Bom, sou Vitor Ogawa, sou jornalista, sou diretor do Sindicato de Jornalistas de Londrina Região. Também faço parte do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social. Mais alguém? Todos assinaram a lista de presença também, aproveitando a oportunidade? Temos algumas audiências públicas programadas, tá? E elas vão debater não só o PPA, mas o plano diretor também, tá? Elas são audiências públicas casadas, acho que vai estar debatendo os dois assuntos. As próximas duas audiências que nós vamos ter é agora, dia 27 e 28 do 3, né? Segunda e terça. Na segunda, na Zona Leste, às 19h30, na Escola Municipal Pedro Vergueira, na Rua Antônia Martins Oliveira, número 30. E no dia 28, no Distrito de Irerê, às 19h30, na Escola Municipal Professora Araci Soares, na Rua Olívio Bussi 203.
Sim, é o que eu vou estar propondo para vocês, já para o Participa, que é manter todos vocês informados para vocês dispararem para suas localidades também. Onde que é essa escola aí? Que bairro que é essa escola? Então, amiga, eu não sei, é uma informação do site da prefeitura, tá? Então não sei qual que é o bairro, mas eu tenho aqui uma informação importante referente assim aos bairros. Espera, deixa eu buscar. Quando você busca. É a escola Mr. Thomas, que fica na região oeste. A região oeste, gente. Uma escola, porque lá tem essa escola. Olha, na região oeste, eu quero estar avisando e vou passar para vocês no grupo. Os conjuntos, a área de abrangência da audiência pública que vai discutir o PPA e o plano diretor na região oeste. Conjunto Gesualdo, G. Pessoa, José Maurício Barroso, Mr. Thomas, Residencial Lindóia, Santa Luzia, Gleba Lindóia, Inês Busch, Jardins Alemanha, Amália, Castanho, Daurque, Ideal, Indusville 1 e 2, Itaipu, Marisol, Monte Cantini, Santo Inês, São José, Cinzato, Parques das Indústrias Leves, Indústria Buena Vista, Industrial Francisco, Chiciarara, Nacional Oriente, Rui Barbosa, São Gabriel, Valdemar Hauer, A e B, Residencial Vila Romana, Rita C. Fernandes e Vila Isabel, Viniar e Mediações. Então, a audiência de segunda-feira vai tratar dos assuntos relevantes para essa área de abrangência. É muito importante a comunidade, vocês aqui, todos como liderança, quem faz parte dessa região, mobilizar as pessoas para participar dessa audiência pública na segunda. E quem não faz parte, que conhece alguém. Quem não faz parte, sempre conhece alguém, conhece alguém, conhece alguém. Em Irerê, Água de Marília Bela Agrícola, Chácaras da Fazenda Santa Antonieta, Corol, 500 Algueiras, Boa Saúde, Fazenda dos Barros, Nacaniche, Rico Terra, Saltinho, Três Marias, Viçosa, Vista Alegre, Patrimônio Taquaruna, Serrinha, Sítios do Augustinho, do Valdemar e vizinhanças e todos os moradores da Estrada Canadá e mediações. Então, em Irerê, vai debater, discutir assuntos relevantes para planejar essa região. No dia 10 de abril, que está um pouquinho longe, nós vamos ter também, às 19 horas, na Câmara dos Vereadores, nós vamos, vai ter uma audiência pública que é de interesse da cidade, de todos os londrinenses, para discutir o PL, Projeto de Lei 112/2016, que é o EIV da Dama, vamos falar Dama, Dama. Então, assim, eu vou abrir para perguntas, mas eu queria que nós passamos uma lista de presença, nós temos um grupo do WhatsApp, nós temos uma página no Facebook, eu acho que a maioria eu convidei, os administradores e os participantes também convidaram. Nós temos um grupo do WhatsApp, esse grupo ele tem um objetivo de informar, né, audiências públicas, reuniões, coisas que às vezes a gente é pego de surpresa. Nós escutamos muito isso, eu vivo muito isso também. Vai ter uma audiência pública. Aonde saiu? Saiu sexta, mas a audiência na segunda. Saiu na segunda, a audiência na quarta. Então, assim, a gente não consegue disparar isso rapidamente. Então, nós temos um grupo do WhatsApp, né, Participa Londrina. Depois gostaria de saber da lista de presença, quem tem interesse. Mas o grupo é bem objetivo, tá? É para a gente estar trocando essas informações lá na tua região, na tua reunião do Conselho de Saúde, né, o dia, a hora que é para a gente se mobilizar, na Associação de Moradores, a cidade, as 6 regiões, Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro e Rural, a gente está se comunicando, trocando essas informações, e nós, da Leste lá na Sul, da Sul e lá na Norte, o Centro e para Rural, para a gente criar esse hábito. É isso que é o Participa Londrina. Eu gostaria de abrir para falas, né, e mais alguma dúvida, se alguém tiver? Valmor? Na verdade, antes de perguntas, eu queria fazer uma falinha, pode? Pode, Maria. Na verdade, eu quero perguntar para vocês se alguém conhece, se alguém já viu um plano é um município pequeno, então imagina que o de Londrina vai ser bem maior, com muitos mais volumes. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês o que tem aqui dentro.
que quando você pega isso aqui, meu Deus, é imenso, né, esse documento. Então, isso aqui, ó, gente, é o diagnóstico. O município deve ter uns 14 mil habitantes. É o diagnóstico do município, ou seja, é feito um levantamento de tudo que tem na saúde, de tudo que tem na educação, de tudo que tem na agricultura, no turismo, no lazer, esporte, parará, parará, parará. E é aí que vocês entram. Porque se a comunidade não falar o que é que ela quer para cada um desses setores, como é que nós vamos avançar para essas outras partes que são as diretrizes e propostas? Se a comunidade realmente não participar, como o professor Miguel e a Francesca falaram, às vezes o poder público até tem boa vontade, mas quem sabe o que precisa no bairro? São vocês. Vocês é que tem que dizer, no nosso bairro a prioridade é X ou é Y. Então, vocês têm que participar, como a Francesca falou, das audiências. Essas são do PPA, mas logo o plano diretor vai ser lançado na Câmara. E vão começar as reuniões setoriais, vão começar as audiências públicas. Vocês têm que cobrar isso, essa publicação, essa divulgação, para que vocês possam participar e realmente o plano diretor seja efetivo, com as reais necessidades da cidade. Ok? Então, isso é o diagnóstico. O diagnóstico vai embasar o quê? As diretrizes e propostas. Lembra que o professor Miguel falou para vocês o quê? Que o plano diretor é para 10 anos. Então, essas propostas são para 10 anos. Depois disso vem uma outra parte pequenininha, que a gente chama de PAI, que é o Plano de Ação e Investimentos. Aqui, você pegou todas essas propostas elencadas para 10 anos, e vão colocar aqui as prioridades que vão acontecer nos primeiros 5 anos. São vocês que têm que ajudar a fazer isso. Vocês é que vão dizer para o executivo o que é que tem que ser feito em curto prazo. Ok? Então, esse PAI que normalmente embasa o PPA. Agora vai acontecer o contrário, porque primeiro está acontecendo o PPA, que tem que ser feito até julho, e depois o plano diretor. Porque o plano diretor, como o Miguel falou, ele tem, pelo termo de referência do Paraná Cidade, ele tem que acontecer no mínimo em 330 dias. Eu nunca vi um plano diretor de cidade pequena conseguir ser finalizado em menos de 1 ano e meio. É muito trabalho. Então, o poder público precisa da ajuda de vocês, tanto para isso aqui quanto cobrar. Vocês têm que cobrar. É para vocês. O plano diretor nunca é do prefeito X ou do prefeito Y, porque nós falamos o quê? O plano diretor tem uma validade de 10 anos. Pega mais de 2 gestões. Então, o plano diretor é de quem? É do município. E quem reside no município? Os munícipes. É para vocês. Vocês é que tem que cuidar disso. Depois o Miguel falou da legislação, né? Então nós temos o quê? Nós temos uma lei maior, que é a lei do plano diretor, que funciona mais ou menos como uma lei guarda-chuva, e as outras leis que compõem, que é a lei do perímetro urbano, que vai delimitar a área do que é rural e o que é urbano, o que é cobrado em IPTU e o que é cobrado em TR, ou às vezes em área de expansão ITU. Temos a lei do uso e ocupação do solo, que vai dizer o que vai ter aonde, então se é uma área residencial, se é uma área industrial, se é uma área de uso misto, se ali é uma ZR1, ou seja, o tamanho dos lotes, porque de repente eu chego lá e eu quero fazer o quê? Eu quero simplesmente fazer uma indústria, o terreno é meu e eu vou fazer essa indústria. E é um curtume, será que eu posso? Depende da região. É a prefeitura que vai me dizer, em cima desse mapa, se eu vou poder fazer isso ou não. Depois dessa lei, nós temos o quê? Temos a lei de parcelamento. Então, se eu sou dona de um terreno e quero parcelar, a primeira coisa eu preciso ter que ir na prefeitura. Eu chego lá, eu tenho diretrizes para isso. Dependendo do tamanho, da onde está a zona, é o tamanho do lote. Tem um percentual que eu tenho que deixar para o institucional. E nós temos que saber de tudo isso. E vocês vão ajudar a construir isso. Temos em seguida a lei do sistema viário. Deixa eu voltar um pouquinho na lei do parcelamento. Se por acaso o executivo sabe que tem alguém que está fazendo um loteamento clandestino, ou seja, a pessoa não pediu as diretrizes e já está vendendo lote,
Se o executivo sabe disso, ele pode ser penalizado pelas leis 6766, ele é penalizado por omissão. Então, se por acaso tem um clandestino ou irregular, o executivo tem que colocar a placa lá. E cabe vocês. Quem são os maiores fiscais da prefeitura, gente? Vocês. Prefeitura nenhuma, nem a de Londrina, nem... Quer dizer, a de Londrina pior ainda porque é maior. Mas em municípios pequenos não tem condições de fiscalizar tudo. Vocês são os fiscais. Cabem a vocês ajudar nisso. Tem ouvidoria na prefeitura. Busquem esse recurso. Então, passamos para a próxima, que é a lei do sistema viário. Olha o nosso sistema viário delicadíssimo que nós temos em Londrina. Nós temos muitos fundos de vale. Como é que ele transpõe isso? Não transpõe. Então, nós temos logo um problema do quê? De aglomerações em lugares indevidos. Que causam o quê? Trânsito. E trânsito causa o quê? Violência. Eu moro em Londrina há 7 anos. Quando eu vim morar aqui, eu nunca ouvi uma buzina. O motorista mais gentil e mais educado é o londrinense. Eu morei 22 anos em Curitiba. Eu morei em Ponta Grossa, eu sou de Laranjeiras do Sul, como eu falei para vocês. Eu circulo o estado. Eu trabalho muito na região de Maringá. Trabalhei muito na região de Maringá. O mais educado é o londrinense. E o que está acontecendo? Ontem mesmo houve um baita de uma buzinada aqui na JK, porque o cidadão segurou um pouquinho. O que aconteceu agora esses tempos na Tiradentes? Mataram um camarada lá no trânsito, não sei porquê. Então, gente, é isso que a gente quer para a nossa cidade? Não. Então, é esse o momento, é o momento único que a gente está vivendo. A revisão do plano diretor. E é para isso que a gente está aqui hoje, para sensibilizar, plantar essa sementinha em cada um de vocês, para que vocês multipliquem isso e cobrem. Tenham mais reuniões como essa. E outras, cobrem desse grupo que está aqui com super boa vontade de ajudar vocês, que tem know-how, que tem experiência, se unam ao grupo e venham com isso. Voltando lá nas leis, temos o Código de Obras e o Código de Posturas. Esqueci algum? Hã? Não, perguntei se esqueci alguma lei? Acho que não, né? Então, gente, o plano diretor é isso. Várias pessoas se inscreveram, né? Sim. Falar. É rápido, aproveitar o que você está dizendo. Veja, o plano diretor não é simplesmente o uso e ocupação do solo, como muita gente acha que é só isso. Tem até a questão do patrimônio da cidade, são 7 leis como o plano diretor. Nós são 7 leis, né? Então, assim, o que é preciso a gente ficar atento, porque está vigente o atual plano diretor, que está sendo assim, desfacelado, né? Mas ele foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores e sancionado. Quer dizer, deveria ser respeitado. Então, fora essas questões que eu já coloquei, de projeto de mudança de zoneamento ao bel prazer, por pressão de setores, especialmente, porque é generalizado, mas especialmente da construção civil, eles pressionam e os vereadores, alguns, acabam cedendo, né? Então, é preciso prestar atenção, porque nós deixamos, foi interrompida a tramitação de um projeto, mas ele está voltando, Luiz, você que vai a questão dos projetos estratégicos, né? E outras pessoas parece que são também do executivo, que estão aqui. É preciso prestar atenção, porque tem um projeto de um vereador que é fazer igreja não obedecendo. Eu já termino, professor. Já termino, é só porque eu quero fazer um link com a questão do plano diretor, porque o plano diretor não autoriza, mas o projeto está lá. E eu temo que esse projeto será aprovado. Então, acho que o Participa Londrina tem que ficar atento e se mobilizar para isso também. É um projeto para construir igrejas em qualquer lugar da cidade, sem obedecer aos parâmetros construtivos. Do jeito que a coisa está andando, passou o projeto 40, esse vai passar também. Então, aí, alguém disse, abre a janela, foi a Francesca, que tem uma linha de ferro passando, eles vão abrir a janela, tem uma igreja na porta da casa. Pode ser evangélico, pode ser protestante, pode ser terreiro de urbana, pode ser qualquer religião. Mas não pode. Então, isso, se a gente não ficar atento, é outro projeto que vai passar e outros mais que estavam interrompidos, viu, Luiz? Então, acho que bacana ficar atento, pelo menos, se passar lá no Legislativo, para o Executivo não sancionar, mesmo sofrendo pressão, que a gente sabe como é que isso funciona. É pertinente isso que a Elza está falando, por quê? Porque, segundo o Estatuto da Cidade, exatamente, segundo o Estatuto da Cidade, as alterações pontuais, gente, não devem acontecer. É inconstitucional isso.
Quando é que você altera o plano diretor? Quando há uma necessidade real. Não é porque de repente o cidadão tem um terreno e quer fazer loteamento, ele está fora do perímetro urbano, que vai ser alterada a lei do perímetro urbano. Não, não é isso. Tem que ter uma necessidade. E para isso a população tem que ser comunicada. Então, como é que você altera o plano diretor? Já chegava lá, calma lá. Então, o que acontece? Como é que você altera o plano diretor? Há uma necessidade de alterar o plano diretor, o executivo tem que fazer um levantamento e uma justificativa, mandar para o conselho aprecia e ainda vai para a audiência ou audiências públicas. Lembrando que as audiências públicas têm que ser publicadas com 15 dias de antecedência e ampla divulgação. Tem que haver essa comunicação. Outra coisa que eu quero falar para vocês antes de eu concluir. O que é que o Ministério Público tem feito? Basicamente, corrido os municípios atrás do quê? Do tempo de validade do plano diretor e da atuação dos conselheiros. Conselheiros e gestores podem incorrer em improbidade administrativa ou inquérito administrativo, dependendo daquilo que votar e autorizar uma coisa ilegal. Então, olha a responsabilidade desses camaradas. E quem é o conselho? O conselho, ao contrário do que muita gente pensa, não é técnico, é gestão, é controle social, perdão. É formado, tem que seguir o Estatuto da Cidade. É formado pelos aqueles segmentos que estão lá, conforme o percentual. Então, são representantes da sociedade civil ajudando o governo na gestão. Isso é o conselho. Corpo técnico tem o IPU, corpo técnico tem a prefeitura, além de poder ter câmaras técnicas dentro do próprio conselho. Estamos discutindo o Arco Norte, ok, entendemos disso, sim ou não? Então, vamos chamar engenheiros de tráfego para que nos orientem. É isso, gente. Por favor, participe. Obrigada. Obrigada. Eu quero abrir as inscrições, porque a gente já tem aí um tempinho aí programado. Valmor, Clarice, Viana, Natal, alguém mais quer? Vinícius. Sara. Tiane, mais alguém quer se inscrever? Quer determinar tempo? Mais alguém quer se inscrever? 2 minutos, porque a gente tem horário para 5 horas, o pessoal também já tem que sair, várias outras. Nós temos um horário para entregar aqui a sala. Essa reunião é só uma reunião, foi a primeira reunião de aproximação que participa. Só quero fazer uma fala na fala da Elza. Muito importante esse projeto, Elza. O Participe é para isso. Se vai passar, se não vai passar, mas nós queremos debatê-lo. Então é isso, nós temos que trazer o debate, fazer a cidade se movimentar e saber o que está acontecendo. Eu escuto muito, mas agora está acontecendo isso aqui. Eu falei, você participou da conferência lá atrás? Aí agora você reclama? Então, o Participa foi criado com esse objetivo. 2, 3 minutinhos para cada, tá, gente? Amor, você. Eu só queria relatar que eu participei do PPA, da reunião que teve na segunda-feira, eu, a Didi, a Cecília, lá na Zona Sul. Eu já fui numa igreja, aliás, eu adoro a igreja, né? Em vez de fazer um espaço lá, teve cânticos primeiro, teve oração. Eu sou cristão, não tem problema. Mas tem pessoas que não eram cristãos. E já aí acaba com o constrangimento. Então, fazer isso em espaços públicos de preferência. Em segundo lugar, passou um vídeo nos 15 minutos sobre o plano diretor, um vídeo legalzinho, sobre fase da cidade e tal, mas nada demais. Depois teve o PPA, a apresentação pelo Edson, que o mesmo que apresentou no governo Barbosa, apresentou no governo Quirefe, mesmo Edson. Vai pedir música no Fantástico, a terceira vez. Mesma coisa. Aí delimitaram em 10 falas populares. Cada fala, todos os secretários falavam, tinha uns 20 secretários, todos falavam para cada fala. Uma metodologia horrorosa, espero que tenha melhorado. As falas, cada um falou do seu umbigo. Todo mundo falou para nós da saúde, falou da saúde do bairro dele. Eu acho que fatiar a cidade desse jeito, falar cada uma das suas questões é complicado. Então, quando você tem que pensar a cidade como um todo, eu acho que o movimento é fantástico por causa disso. Eu acho que essa questão é importantíssima. Não entrar nesse estacionamento da cidade. E aí, qual parece o plano? É jogar um bairro contra o outro. Inclusive, falou com um morador do condomínio fechado, preocupadíssimo com as questões. Comparando o que ele falou com os bairros populares da Zona Sul, não tem
Não tem grau de limitação. Então, quem vai definir isso? Aí você, os técnicos. Isso é absurdo, isso é questão política. Tem que agir politicamente, não é questão técnica. O diretor não é técnico. O técnico tem que colocar no papel o que você falou politicamente. Acho importante. O segundo ponto, meio minuto, está lançado o Destrava Londrina. Pessoal, vamos ficar atento. O Destrava Londrina vai acabar com o diretor. Teve um debate hoje no rádio, tem os diferentes setores da Prefeitura de Londrina participando de algumas reuniões, é facilitar tudo. Por exemplo, o EIP, quer acabar 90% dos EIP. Só isso. Acabou, gente. No diagnóstico equivocado que trava Londrina a burocracia. Não é. Não é. Então, vai passar tudo, vai passar na Câmara, mas vai ter 3 audiências. Vão ter 3 audiências. 9, 10 e 11, se eu não estou enganado, na Supercreche. Eu acho que o movimento participa, tem que estar convocando, mas está maciçamente disso. Porque o Destrava Londrina é a entrega da cidade para a folha imobiliária, que o amigo sempre fala, para os donos da cidade. Então, acho que era isso. Obrigado. Obrigado, amor. Depois você lembra a gente as 3 datas da audiência. Clarice? Então, eu queria perguntar, a Maninha falou, a gente, Gilson, sabe muito bem disso, todo mundo, da questão legal, do prazo. Porque, eu não sei se está claro para todo mundo, mas eu estou entendendo que o processo do plano diretor já está caminhando, a revisão do plano diretor já foi desencadeada e está caminhando junto com as audiências do PPA. Não. Todo mundo tem... Alguém tem certeza disso? Tem. Tá. Nós somos a primeira audiência que tem sido feito. É só um chamamento ao processo de revisão do plano diretor. O processo ainda não está formalmente... Não vai ser aproveitado, então, para o plano diretor. Não, são coisas distintas. É que as audiências do plano plurianual têm que acontecer, né, pela obrigatoriedade. O convite acaba falando que também vai falar causa uma certa confusão, mas são coisas distintas. Eu acho que não há ainda, pelo menos não foi divulgado, nenhum calendário oficial acerca do processo de revisão do plano diretor. Eu só queria que a gente tivesse essa clareza de que as duas coisas não estão misturadas, que uma coisa não vai valer para a outra, porque é completamente diferente você fazer uma única audiência sem esse foco nos eixos do plano diretor, né, de discutir cada coisa separadamente, ou discutir num pacote só e depois servir para o processo de revisão. Como tem essa coisa do tempo muito curto para concluir a revisão, né, essa história a gente já conhece de longa data, né, é preciso ter clareza disso. Se vai haver um processo específico para o plano diretor. Eu vou responder uma parte, depois o Luiz responde outra. Primeiro é assim, não foi formada ainda a comissão técnica do IPU que vai conduzir esse processo. Eles já têm um desenho, né, mas ainda não saiu o decreto, vai passar pela Câmara. Tem uma comissão já Foi formada. publicado o decreto, eu pedi para alterar o decreto porque estava equivocado, o coordenador não era a pessoa adequada para fazer, porque era o Baus, que é o engenheiro civil. Tem que ser, pela recomendação do CAL, tem que ser um arquiteto, e pelo termo de referência do Paraná Cidade tem que ser um arquiteto. Então está sendo desenhado isso novamente. Exatamente, e esse plano diretor vai ser, ok, normal, vai ser lançado na Câmara por esses dias, não é isso, Luiz? Ok. O PP, como eu falei, né, o plano diretor se torna a peça orçamentária mais importante. Normalmente ele que embasa o PPA. Dessa maneira o PPA vem antes, quando for feito o plano diretor, tem que ver tudo o que foi levantado no PPA e ser incorporado no plano. Mais alguma coisa, Clarice? Viana? Tá. Eu só queria saber de vocês que entendem mais sobre audiências públicas. Se não tem nada na lei que conste, que tem que ser divulgado, porque como quer, quem é da população que entra em site da prefeitura para ver quando tem audiência pública? É muito mal divulgado, ninguém fica sabendo. Aí aqui que foi dito, o cara põe lá quinta-feira no site da prefeitura que na segunda vai ter uma audiência pública. Eu queria saber se não tem um meio de entrar na justiça para que isso mudasse, que fosse divulgado, que tivesse um carro de som, por exemplo. Isso é muito importante para a região leste. Teria que um carro de som o dia inteiro gritando lá em todos aqueles bairros lá. Hoje em tal lugar, a tal hora, audiência pública para vocês tratarem disso. Existe algum meio de entrar na justiça para que isso fosse respeitado? Legalmente,
legislação, que é a publicação em jornal oficial do município com prazo de 15 dias de antecedência. Isso, do ponto de vista legal, já supriria a necessidade que a lei exige. Agora, cabe ao poder público, né, ampliar essa divulgação e cabe a gente ficar de olho também, né, a gente divulgar, replicar. Eu soube de uma audiência, comunico com os vizinhos, estou falando para todo mundo, tá? Mas é isso, Viana, que o nosso movimento Participa Londrina quer criar. Porque a gestão, independente do prefeito, vereador que estiver lá, ele cumpre a lei, o protocolo. Publica no Diário Oficial, antecipado, publica no site. Passa o bannerzinho lá, acha que é suficiente, certo? E faz o papel dela. Nós, comunidade, sentimos dificuldade de encontrar o caminho. Então, esse é o foco do Participa Londrina. É criar isso, a gente trazer essa comunicação. Agora, Viana, você sabe que vai ter essa audiência segunda-feira lá na Leste. Você é liderança lá, cara. Você também. Então, vamos disparar lá na Zona Leste para que a maioria das pessoas possam comparecer e debater o planejamento e a vida delas. Então, o Participa Londrina é isso que ele quer criar. Nós vamos debater os assuntos, mas o nosso foco maior é a mobilização. Se a gente vai ser ouvido, ou se vão acatar, se a gestão vai acatar nossas sugestões, nós vamos debater lá na audiência pública. Nós vamos brigar por elas, vamos propor lá as melhorias ou não. Mas a nossa função, o foco do nosso movimento, que eu espero que todos vocês consigam entender, é a gente fazer com que a cidade seja abraçada, que as pessoas acordem para a participação. Mais alguma coisa, Viana? Mais alguma coisa? Agora vamos abrir para o... Agora é o Natal. Sim. Durante a fala, a gente vai encerrar as inscrições, senão a gente então já escreve. não avança, tá? Então, peraí, deixa eu só escrever. Eu queria fazer uma sugestão para a gente fazer um encaminhamento. Dá licença um pouquinho. Assim, a gente assumiu um compromisso de fazer a reunião das 15 horas até as 17 horas, tá? Para que todo mundo pudesse se organizar dentro desse horário e a gente não ficasse aqui protelando e tal, né? E ficasse cansativo e saísse só com um monte de impressões, né? A gente quer fazer uma coisa organizativa, tá? Então, eu proporia, se o pessoal já se inscreveu até... eu quero fazer uma coisa diferente, não é só encerrar, não. Eu gostaria de pedir, falta meia hora para 5 horas, tá? Para o compromisso que a gente colocou, né? A menos que o pessoal, todo mundo queira ficar um pouquinho mais, né? Mas só tem meia hora, tá? Eu proporia que a gente abrisse mão, todos abrissem mão da inscrição neste momento, para a gente passar por uma segunda fase, que seria o seguinte: nossa pretensão, para a gente organizar a nossa participação num processo desse, que é bastante complexo, nós precisamos nos organizar, no mínimo, por região da cidade, tá? No mínimo, né? Nós podemos ter também áreas temáticas, de interesse temático, por exemplo, vamos discutir a questão da habitação, a questão da saúde, e ver como é que isso entra no plano diretor. Mas tem o aspecto territorial disso, quer dizer, como é que fica a população da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Oeste, do Centro, do Sul, rural, etc. e tal. Então eu proponho, se o pessoal aceitar, que a gente suspenda agora essas inscrições e a gente passe para discutir essa forma organizativa, tá? E as dúvidas que tiverem, as questões que tiverem para levantar, anota. E a gente pretende marcar uma outra reunião geral ainda, para a gente tentar avançar um pouco mais em questões mais fundamentais, né? Para a gente pensar um pouco no geral da cidade, mas que a gente já saia daqui com algumas ideias de como a gente vai se organizar em cada região da cidade. Se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir fazer uma discussão da cidade. Tá? Pois não. Porque veja, as primeiras reuniões de tudo, qualquer coisa que a gente faça, é assim mesmo. As pessoas querem falar, querem emitir sua opinião, querem dar sugestão, né? Então eu defendo que quem está inscrito, parece que são 3 pessoas, que elas falem nos 2 minutos, seriam 6 minutos. E que aí, essa questão que você levanta a 7 pessoas? 7 pessoas. E essa questão... meia hora,
para cada um, são 7 minutos, cada um mais responde 3 minutos. E essa questão da organização, eu acho que mesmo todo mundo passou os e-mails, né? Eu acho que a pessoa poderia, hoje você já colocou que seria organizado por região. Por exemplo, eu sou da região centro, tem outras pessoas aqui que são da região centro também. A gente poderia estar respondendo que nós, a articulação, a divulgação e tudo, nós faríamos, ajudaríamos a fazer. Então, cada um daqui entraria no site, naquele que vocês já fizeram, para a gente poder, lá, com mais tranquilidade, colocar o nome das pessoas da participação. Nós precisaríamos mais de meia hora para organizar isso aqui hoje, de qualquer forma. Tá, então a Elza está propondo de uma forma um pouco diferente. Deixa eu falar, 1 minuto para cada um, tá bom? Eu aprovo. Tá? Deixa eu falar. O pessoal, são 7 que estão inscritos, né? E a gente precisa passar para uma questão de organização desse trabalho. Né? Vamos lá então, gente. Vinícius. Desculpa, Vinícius, seu Natal. 1 minuto. É o seguinte, que o plano diretor começou em 2008, mas aquela folha que eu dei para a maninha lá, na 5ª conferência, em 2010, já foi também comentado pelo IPU, né, e aprovado. Agora também no CNC também, já foi passado lá por uma comissão, o plano diretor, e foi enviado para a Câmara dos Vereadores. Então, agora não sei por que está enrolando tanto. Talvez o que o senhor esteja falando são algumas leis. O plano diretor foi aprovado em 2008. E aí o que acontece? Houve alterações de algumas leis do plano diretor. Então, talvez o que o senhor esteja equivocado é isso. O plano agora, depois de 10 anos, ele precisa de uma revisão total. Apesar disso, depois já voltou lá no CNC a Mata do Godói, aquela área de amortecimento, né? Então já tem mais um impasse. Mas é uma área só. Lembra que eu falei que o plano diretor é um planejamento do município como um todo. Certo. Mais alguma coisa, seu Natal? Olha, só 1 minuto. Certinho, seu Natal. Vinícius, você, 1 minuto. Gente, bom, primeiro que assim, eu acho que a gente também não pode incorrer no mesmo erro, eu vou falar, a gente não pode incorrer no mesmo erro que acabou, o Valmor falou aqui, que lá tem as coisas tudo, né, e tem escolhido, tem 10 pessoas, então se a gente quer fazer diferente, a gente não pode fazer igual, né, então já é a primeira questão. Para falar, é o seguinte, fico muito feliz de ver pessoas aí, diversos setores da sociedade, academia, controle social, pessoas autônomas e tal, se reunindo. Eu participo de longa data das conferências, já fui do conselho e sei do conselho do CMC e sei de perto o que é o controle social dentro do conselho. Tá? O controle social é fazer de conta que está fazendo controle social. Por quê? Porque o controle social não é qualificado e não é respeitado, por conseguinte, né? Então, eu acho que esse Participa Londrina, ele deve qualificar a participação. As pessoas que querem participar, eu vejo aqui com muito bons olhos, muitas pessoas assim, eu sou cidadão comum, é o que a gente chama na política de base. Essas pessoas são muito bem-vindas na luta e elas, assim como nós que estamos na luta há um tempo, nós precisamos de qualificação para a participação, porque senão a gente vai lá para ser engolido pelos pseudos técnicos, porque os técnicos ganham dinheiro das construtoras para aprovar e o outro técnico apoia do outro, e é isso que tem sendo feito de longa data aqui em Londrina. Então, maninha, uma coisa que já me acrescentou, já valeria a pena que eu ter vindo aqui, foi saber que o Ministério Público está fiscalizando os gestores e os conselheiros, porque quer ser conselheiro, ninguém é obrigado a ser, mas tem que ser responsabilizado por isso. Obrigado, Vinícius. E conto com você no nosso grupo Participa Londrina para nos ajudar a capacitar essas pessoas também, que você tem bastante experiência em controle social. Dona Sara? Sim. O que eu quero dizer é que eu e o seu Natal, nós fazemos parte do CMC. A gente não tem nenhuma evidência do que foi falado, viu, Vinícius, de que existe um favorecimento. As pessoas que vão lá, elas não recebem, elas vão de voluntária. Eu sou voluntária, sou funcionária pública, eu estou lá por causa de Londrina, por causa da minha região. Então, outra coisa, nas audiências da PPA, como presidente de bairro, eu fiz várias solicitações. E até hoje,
Eu vi o meu bairro do lado, que é o Lima Azevedo, não foi feito nenhuma das reivindicações não foi colocado em prática. O meu bairro, porque ele estava em evidência e a gente lutou bastante, foram feitas algumas coisas. Nós estamos com o trânsito travado. A gente precisa urgente de um planejamento urbano. Aquela região está travada, o bairro está fechado. Então, eu queria que todas as regiões, porque você entra na Vila Casone, você não sabe como você vai sair. No meu bairro, travaram os bairros. Itamaraty não tem contato com Maringá, que não tem contato com Lima Azevedo. Então, nesse plano diretor, que seja contemplado essa abertura, esse direito de ir e vir, verdade, sabe? E com a senhora, como liderança e presidente da associação, motivar as pessoas a participar mais para essa discussão. Eu não estou presidente da associação, mas a senhora é uma mas eu estou liderança lá, representando. eu sei. Obrigada. Obrigada pela contribuição. Tatiana. Na verdade, eu gostaria de falar um pouco a respeito do processo participativo, né, da sociedade civil no plano diretor, mas em função do tempo, eu quero fazer uma sugestão, que a gente, de repente, possa tirar uma segunda agenda para essa mesma reunião. É a nossa proposta final. Obrigado por você ter vindo. Isso, é a nossa proposta final. A professora vai marcar uma nova data. Manuel, 1 minuto para você. Só, primeiramente, complementar uma informação ali, a escola Pedro Vergara, tá? O nome correto dela, Pedro Vergara Correia Thomas, tá? Numa breve passagem que eu tive pelo Observatório de Gestão Pública, eu fiz uma contribuição pro bono, eu fiz o portal website do Observatório, e eu estou aqui trazendo essa mesma colaboração, a doação do meu trabalho, não necessariamente de taxas envolvidas para tal, que existem, mas o meu trabalho pro bono para fazer um website para o Participa Londrina, porque a usabilidade e acessibilidade de informações via redes sociais é inexistente. Você publica uma coisa e depois, para encontrar essa coisa publicada lá, você fica a vida inteira e não acha. Aí a necessidade de se ter um website. Então, se a comissão organizadora aqui estiver de acordo e tiver o interesse, que eu acredito que deva ser do interesse, eu vou dar início ao diálogo com a equipe organizadora para montar a estrutura do website para o Participa Londrina. Era isso, novamente, obrigado. Voluntários cada vez mais. Participar. João. Vou entrar no lugar do Dimas, que eu falo. Não, desculpa, eu resolvi manter a palavra. Vai, Dimas, então. Desculpa, João, já tinha encerrado, o Dimas vai. Não, eu só queria reforçar a necessidade da comunicação e da agilidade de troca de informações que a gente precisa. Porque o processo do plano diretor é longo, ele vai ter início ainda, mas a ameaça que a gente tem nessa Câmara de Vereadores é presente e é diuturna. Então, essa articulação que, parabéns a quem está idealizando e trazendo esse grupo aqui, ela tem que começar hoje e não pode esmorecer ao longo de todo o processo. A Elza já lembrou de projetos que estão em trâmite, né, que já ameaçam a própria lei de uso e ocupação do solo. A lei do sistema viário, frequentemente também tem projetos que contrariam o que está proposto no plano diretor e que a gente tem que estar articulado, porque fazer frente ao que essa Câmara está, da forma que ela está constituída, e aos projetos que a gente sabe que estão em curso, em discussão, é uma tarefa que não é de poucos. Por isso que esse plenário, esse fórum que está aqui constituído, tem que estar imediatamente fortalecido para poder dar conta das respostas que a sociedade merece e exige. Dimas, é isso que é o nosso objetivo. Depois nós vamos explicar para vocês, nós estamos nos reunindo uma vez. Estamos nos reunindo uma vez na semana e uma reunião ampliada, provavelmente uma vez por mês. Mas é isso que você falou. Eu mesmo, rapidamente, participo muito das sessões da Câmara. E vejo algumas coisas lá, assim, que eu fico, cadê a comunidade para discutir isso? Cadê a comunidade para discutir isso? Ninguém está sabendo. Então é muito importante mesmo. Dimas, Josemar, 1 minuto. O que me motivou a falar agora há pouco é justamente a fala do companheiro ali, relativa à questão da comunicação. A gente que de longa data acompanha aí a questão dos conselhos municipais, não só de Londrina, mas de outras cidades também, né? Eu que atuei um tempo lá no CMDCA de Cambé,
a gente vê que a comunicação realmente das reuniões, seja para discutir as questões da cidade, elas realmente têm dificuldade, sim. E o gestor, ele sempre vai seguir o praxe. Eu acho que a rede social e as formas alternativas de chegar ao trabalhador, seja lá com jornal mural, website, que a gente tem que ter ciência também, que tem uma parcela do trabalhador que ele não está na rede, não tem e-mail, não tem internet. Então a gente vai ter que também ter uma alternativa de chegar naquele trabalhador que não tem isso também, porque ou ele vai ser excluído do debate, né? E para concluir, dizer que os temas da cidade estão ligados aos temas estaduais, nacionais e internacionais também. Então, para a gente fazer o debate aqui qualificar as pessoas, mas também não esquecer de aglutinar para as lutas conjuntas também, em virtude do golpe nacional e dos problemas com o governo do Estado, que com certeza reflete no orçamento municipal. Então, para a gente fazer força aqui e fazer força também nos outros coletivos e movimentos. Josemar, obrigado. Isso aí eu vivo, entro na casa de cada um, eu sou agente da dengue, e a vozinha lá, a Dona Maria, ela não tem Facebook, ela não tem WhatsApp, né? A tiazinha lá não tem. Então tem que também chegar nessas pessoas. Em relação às questões estaduais e federais, nós também temos que estar debatendo. Mas o mais importante para o Participa Londrina é a gente cuidar da nossa casa. Da nossa casa, que muitas vezes a gente não está observando. Mas as questões estaduais e nacionais também vamos debater. Vamos encerrar, já encerramos as inscrições e o último inscrito é o Figueira. 1 minuto para você, Figueira. O João. Bem rapidamente. Não, só para esclarecer, gente, o João ia fazer a fala no lugar do Dimas, que se tinha deixado e ele resolveu Só uma colocação. Quando você falou que a casa fica vazia nas audiências, eu também faço parte da PEC política da Arquidiocese. E é um dos projetos que a gente já tentou levar, levamos para lá, que mude esses horários também para que a população possa estar participando. Junto, isso, então, somando as forças. Obrigada. Rapidamente. Figueira, 1 minuto para você. Quero me colocar como interlocutor deste movimento dentro da prefeitura, especialmente do gabinete. Nós temos o compromisso eu tenho e o governo tem esse compromisso de fazermos uma gestão absolutamente participativa. Nós temos 2 questões que são para nós pétreas nesse governo. É fazer a gestão participativa, de fato, né, e também transparente. É uma longa caminhada, porque temos dentro da estrutura de governança uma estrutura bastante viciada que muitas vezes não quer nenhuma nem outra coisa. Mas, de qualquer forma, em relação à nossa estratégia, eu acho que é fundamental que nós tenhamos aqui uma organização bem estruturada para que a gente possa realmente fazer efeito, né? A Elza colocou da necessidade de estarmos vigilantes com as pressões como é que chama? Da fúria imobiliária, né? Que nós temos que estar vigilantes e precisamos também nos organizar para fazer esse contraponto, né? Então, para isso, a gente também, em relação a esse propósito de gestão compartilhada, nós criamos um programa que chama Londrina Mais, foi lançado, na qual eu sou responsável, né? E ele está fundamentado em alguns eixos, vários programas nacionais e internacionais, entre eles Cidade Educadora, que necessariamente cria um ambiente do ambiente educador, que tem como alguns eixos, entre eles a participação e o controle social. Nós temos o outro importante eixo das cidades sustentáveis, né? Bastante importante, dos seus 12 eixos temáticos. Então, quando nós formos consolidar a nossa ação, também temos que estar afinados com esta tendência. Outra questão importante é a da cidade empreendedora, da cidade que gera emprego, que gera possibilidades de geração de desenvolvimento. Hoje nós temos um desenvolvimento muito aquém do nosso potencial, precisamos nos estruturar para isso, né? Outra questão fundamental é a cidade mais do programa de gestão territorial pelas bacias hidrográficas. Nós não temos, até hoje,
Os governos deram as costas para essa gestão territorial por bacias hidrográficas. Eu sugiro que aqui, desde já, se estabelecemos a nossa representatividade por bacias hidrográficas. Então, nós estamos sugerindo as macrogerências do estado, do município, basicamente, Jacutinga, Lindóia, Coatinga das Pedras, Cambé e Moeiro, Esperança Cafezal. Que a gente faça seguindo essa metodologia, porque nós vamos estar com certeza contribuindo para esse processo. Obrigado, Figueiredo. Gente, nosso próximo encontro, ó, se sugestão, se todos concordarem, né? Se a maioria, dia 29 de abril, das 15 às 17, todos concordam? Sim. Podemos já manter? E, como eu disse para vocês, vou adicionar no grupo do WhatsApp, nós fazemos algumas reuniões semanais. Quando tiver mais organizado, estamos agora escolhendo um outro local. Vocês também estarão convidados, onde a gente discute coisas mais pontuais. E as nossas reuniões ampliadas, uma vez por mês, a gente quer fazer. Então, combinado, dia 29/4, tá? Nas próximas reuniões, o Figueira aí, talvez, não nessa, na próxima, vai vir apresentar o Londrina Mais para nós. Aí nós vamos entender um pouco melhor o que é essa gestão compartilhada. Professor Gilson, acho que quer encerrar com alguma fala, professor? Não é encerrado, não é encerrar, é uma fase. Primeiro, sim, desculpa. Primeiro é o seguinte, né? Quer dizer, o nosso objetivo aqui não é só fazer uma rodada de impressões de cada um, né? Como eu já falei. Tá? Então a gente está propondo, a gente já tinha pensado isso, né? Uma reunião para daqui, no caso, da 3 semanas, né? Dia 29. Isso ainda eu acho que tem todo mundo concordar ou discordar, se quiser fazer um pouquinho mais para frente. Acho que é antes difícil, porque dia 14 é feriado, dia 21 é feriado, né? Então fica meio complicado fazer nesses dias, né? Então essa próxima reunião que a gente está propondo dia 29, seria interessante que a gente definisse uma temática, né? Até atendendo um pouco aquilo que o Vinícius falou, né? Não dá para a gente participar por participar. Eu tinha feito uma apresentaçãozinha aqui para a gente discutir um pouco hoje sobre o que é participação, né? As várias formas de participação e a importância que a participação tem, né? Só que infelizmente acabou não dando para apresentar, certo? Mas eu acho que a gente tem que entender um pouco isso. Embora todo mundo aqui, pelo visto, já tenha uma participação de longa data, muitas vezes a gente participa e parece que morre na praia, né, Elza? Na hora que você dá uma viradinha nas costas, alguém aproveita aquele momento e passa a rasteira na gente, né? Por que acontece isso? Então, se a gente não fizer um pouco uma reflexão a respeito disso, nós não conseguimos avançar na nossa organização, né? Na nossa importância dentro da cidade. Tá? Então, uma questão que a gente precisaria discutir, de maneira que a gente consiga ir qualificando esse trabalho, é discutir isso. O que é participação? Qual a importância dela de fato? Para que ela serve? Tá? Rapidamente eu diria para vocês, gente, sem medo de errar, né, que as grandes transformações que ocorreram na história da humanidade ocorreram a partir da população, da participação da população. Não foi um político, um herói de não sei das quantas, ou coisa assim que a gente aprende nos livros de história. Né? Foi sempre decisivo a participação da população. Certo? Só que participar só participando não significa nada, tem um salto que precisa ser dado, isso a gente precisa discutir. Que salto é esse que a gente precisa dar para o Londrina? Tá? Então, qual é o tema que nós vamos discutir no próximo encontro? Acho que a gente tem que discutir um pouco isso, tem que ter um tema que nos dê as condições, as ferramentas, os meios, para que a gente dê esse salto de qualidade por um lado, né? E discutir quais são as questões mais importantes, mais tangentes, mais interessantes, que a gente pode e deve abraçar, de maneira que a nossa contribuição
para esse plano diretor da cidade seja de fato efetivo, ele surta resultado, né? A gente consiga transformar as necessidades que tem em cada bairro, em cada bacia hidrográfica, né? Em cada lugar da cidade, numa política pública que tenha investimento e que resulte em melhoria na qualidade de vida para todos. Se a gente não conseguir fazer isso, a coisa continua acontecendo de acordo com algumas pessoas que conseguem participar e definem aonde são os grandes investimentos da cidade e que acaba valorizando os seus imóveis, acaba melhorando as suas condições de vida e o resto da população sempre é deixado para depois, né? Sempre não tem dinheiro para asfaltar a rua do bairro, né? Não tem dinheiro para melhorar a iluminação do bairro, não tem dinheiro para roçar, né, os terrenos vazios, não tem dinheiro para melhorar as condições de segurança dos bairros, né? Eu fiquei sabendo esses dias atrás, pelo promotor público, que Londrina é a cidade de maior quantidade de acidentes de carro com morte do estado do Paraná. É um absurdo isso. É maior proporcionalmente do que de Curitiba. Está entre as 10 cidades brasileiras. É isso que a gente quer? Para nós, para os nossos filhos? Né? O que está faltando nessa história aí? Né? Será que a gente consegue dar esse salto? Podemos contar com todos vocês para estarem aqui na semana que vem, para a gente conseguir pensar isso, a gente conseguir entender esse negócio. E vocês, inclusive, podem convidar mais 2 pessoas, né? Cada um trazer mais uma outra, um colega, uma liderança do bairro, uma liderança da região, né? Para que a gente amplie um pouco mais esse grupo, consiga fazer uma reflexão a respeito disso, consiga entender melhor, né? Não vamos ficar esperando o político, né, cair do céu aí e resolver a nossa situação. Porque enquanto a gente está esperando, outros estão indo lá e procurando puxar a sardinha para o lado dele. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Podemos, pessoal, contar com vocês aqui no dia 29, todo mundo? Sim. Dá para ser? Ou 4. Não, que é o mês 9, porque tem feriado. Tem 2 feriados. Tem 2 feriados. Tem Páscoa também. Hoje é 28, né? Há um mês. Dia 29, eu queria que ficasse claro para nós aqui, se é possível. Você falou, como que vai dar esse salto qualitativo nessa participação que não pode ser a êxito? Então, qual vai ser a pauta, assim, qual vai ser o tema? Se, por exemplo, você deu um exemplo aí, essa questão da mortalidade que é grande, então se o foco vai ser a questão viária, se a questão vai ser ambiental, os fundos de vagas, as hidrografias. Porque, por exemplo, Londrina tem um potencial hidrográfico, né? Os fundos de vagas são 94 fundos de vagas, então, se vai participar, então eu acho que poderia ter um potencial de tema aí, para ser estudado. É importante, só que a gente está pensando, isso a gente vai discutir junto, em primeiro criar um grupo que vai se mobilizar efetivamente. Nosso primeiro objetivo aqui foi apresentar uma proposta para que as pessoas vão para as suas comunidades, seus bairros e que crie realmente um grupo para vir comparecer aqui e discutir. Acho que o nosso primeiro objetivo aqui é mobilizar a sociedade. É claro que a gente pode daqui já traçar um ponto que a gente pode pensar. Aqui são muitos pontos, né? Essa ela está, né? Veja que nós sabemos de coisa que está sendo já pautado lá. Então, se a gente não correr com as coisas, a gente vai perder o bonde. Eu queria chamar a atenção, só um instantinho, a gente vai falar de plano diretor, mas a gente tem audiência, tem muita lei que está, projeto de lei a ser discutido. Não dá para a gente esperar o 2018 não, gente. Então, entre em site,
participa, tem várias audiências, PPA, que é o plano plurianual, quer dizer, para onde que vai o dinheiro. Isso a gente tem que discutir hoje, não dá para esperar muita coisa. Em cima do que vocês estão colocando, eu acho que assim, a reunião, eu saio daqui com a excelente impressão de que a reunião cumpriu seu objetivo, de que realmente a cidade que queremos depende da gente também. Né? Porque até agora a cidade que eles quiseram, agora é que todo mundo quer. Então, assim, eu acho que realmente nós devemos ter temas, uma agenda para discutir o processo, as coisas vão acontecendo muito rapidamente, a gente tem que estar se informando, tomando conhecimento disso tudo, mas fundamentalmente, quando coloca, por exemplo, nessa reunião eu estou entendendo que na próxima, dia 29, o tema vai ser como participar e por que participar, é isso? 10. Os mecanismos de participação, para sensibilizar a população primeiro a vir. Porque às vezes a impressão que o plano diretor é tão distante da gente, é para poucos iluminados, que isso inventaram isso para a gente, para a população não participar. E o plano diretor tem que ser técnico, tem que ser não sei o quê, todo mundo tem que discutir o plano diretor. Então, primeiro isso, quebrar esse paradigma, que o plano diretor é a responsabilidade de todos. Né? E a segunda questão é ficar atento a esses projetos que estão acontecendo sistematicamente, porque tudo tem a ver com o plano diretor. Ah, mas isso não tem a ver. Tem. Quando vocês falaram aí de o número de acidentes de Londrina, que é maior, um dos maiores, o maior do Paraná, e é verdade, veja, acontece também porque sistematicamente a Câmara doa terrenos para alguns empresários e a contrapartida, né, não é uma contrapartida. Por exemplo, doar agora, não vou citar nome por razões óbvias, mas para construir uma grande empresa. Tá. E, evidentemente, que naquele bairro que houve aquela doação, vai impactar substancialmente as ruas. Não muda a malha viária, não alarga a rua, não muda nada. Carro não vai caber todos lá dentro da empresa, então vão ficar na rua. Então, essa discussão tem a ver, sim, com a população. E mexe no plano diretor. Veja o que aconteceu com o Jardim Pisa. Doaram ruas, vias públicas onde passavam ônibus, doaram para Unopar, doaram praças, e doaram a cidade, foi entregue ao Deus dará. Então, isso nós não podemos deixar acontecer mais. Como é que faz isso? Participando, mobilizando e informando a população. É isso que eu queria dizer. Pessoal, eu queria só fazer um convite, eu sei que está acabando 30 segundos só. O Movimento de Artistas de Rua de Londrina está fazendo um festival ali na Duque 3241, que é da Antiga Ulis. Então, quem não conhece o espaço da Antiga Ulis, por favor, estão convidados. Começou na quinta, vai acabar amanhã à tarde. E aí, ali também é um espaço que os artistas de rua estão solicitando para que a prefeitura conceda para que possa ser um centro cultural. Como a gente está fazendo o pedido do espaço para que ele aconteça, eu até pediria que o movimento solicite lá para fazer discussões da região centro para esse plano diretor lá, porque é um espaço do município que está sendo pedido para esses fins também, artísticos, culturais e de interesse da sociedade. Então convido vocês ali, a Duque 3241, o Movimento de Artistas de Rua de Londrina. Pessoal, rapidão, vou pegar o sorteio aqui. Dizer que eu cheguei mudo e depois fiquei calado, é o seguinte, né, eu pegar essas duas falas, a sua e a dele, essa capacitação, eu não quero ser mais um no pejorativo, eu quero ser mais um no aprendizado. Tem duas sugestões colocadas, tá? A sugestão, só um minutinho, Vinícius, já tem duas sugestões colocadas de tema para a semana que vem. Uma é a questão da participação, né? 29, professor. Desculpa, é 29. Né? E a outra é a questão da mobilidade urbana. Né? Mesmo que a gente não aprofunde, a gente poderia tocar nessas duas questões como forma de ir pensando um pouco esse problema todo, né? E aí depois a gente vai montando uma agenda, tá ok? Todo mundo concorda? Vinícius, eu tenho um, professor. Peraí, só um minutinho. Vinícius, lá, depois você. A questão da mobilidade urbana, já pegando isso que você falou, é uma questão muitíssimo importante. Tá aí, a gente tem que falar, tá aí, essa questão é iminente aí do passe livre acabar.
a melhor coisa que aconteceu, Londrina está tão gostosa que a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos em Londrina foi a vinda do Uber. Então Londrina não tem nada a comemorar nesses últimos tempos, perdeu a capacidade criativa, enfim, não vou falar de cachorro que pra mim tá muito morto. A gente tem que falar que ama Londrina, mas tem que ser um amor que vê de verdade, não ficar, Londrina é linda, bonita, isso todo mundo sabe, todo mundo chega aqui. Mas e pra gente manter isso, pra gente continuar? A sugestão que eu dou é a seguinte: a Elza trouxe aqui um tema importantíssimo, isso perambula, paira na cidade, essa questão do Lago Igapó, de longuíssima data. Isso é uma questão que impacta todos os fundos de vale da cidade inteira e foi aprovado lá para construir casa. Isso dá uma margem para que isso vire... Toda a cidade pode ter esse tipo de coisa. Então a gente tem uma coisa posta hoje. A gente tem um dado que foi aprovado, e foi aprovado pela Câmara, sim, que está todo mundo falando que é uma Câmara conservadora, só que também foi chancelado pelo Executivo. Então nós devemos já, a gente tem uma causa que já nos une e já está posta. Então vamos discutir para a participação popular com foco de criar um enfrentamento em relação a isso, né? Esse é o que está posto para a gente no momento. E aí a gente encerra. Gente, o Viana e depois qual é o nosso tema do dia 29, o sorteio e o cafezinho. E a foto. Eu já até escrevi ali, que isso que o Vinícius falou, sou totalmente a favor. Isso se enquadra naquilo que eu escrevi ali, Fúria Imobiliária. A Fúria Imobiliária que quer construir casas no Lago Igapó, a Fúria Imobiliária que quer fazer igreja em tudo quanto é lugar. Isso se enquadra tudo na Fúria Imobiliária, acho que seria o tema, porque inclusive para a gente estar entrando aí com propósito rural e brigar para que isso não fosse aprovado, construir casa na beira do Lago Igapó e estar esparramando. Inclusive eu fui falar isso com o vereador na gestão passada, o cara falou desse jeito para mim, vou falar para todo mundo escutar. Ele falou assim, quer dizer que você é ateu, você é contra construir igreja? Eu falei assim, não sou contra construir igreja. Eu falei assim, eu acho que o mais importante é a gente ter educação, saúde, educação e segurança. Ele falou assim, não, mas a igreja, ela vai instruir a pessoa tal. Eu falei assim, tá, se você, e ela cuida de drogado, isso aqui. Eu falei, tá, então se você vai construir igreja, você vai ter que construir uma igreja em cada bairro e uma delegacia do lado, porque a igreja, ela trata de drogado depois que o cara é drogado, e aí o cara sai para roubar para ele fumar droga. Então tem que construir os dois casados, igreja e uma delegacia do lado para prender os caras. Tem que construir escola. É escola, é o que eu falo, educação. O professor quer falar. Não, só então aí acertados os dois temas. Vai ser encaminhado para todo mundo que deixou o endereço do e-mail, aquela relação lá das audiências, tá? Dia 29 contamos com todos vocês e mais 2 pelo menos. Qual é o tema, professor? Ou 3. Qual vai ser o nosso tema do dia 29? Questão da participação popular e a questão da mobilidade urbana. Então, dia 29. O Wesley vai trabalhar o sorteio. Gente, agora vai ser o sorteio da camiseta. Todo mundo tá com o papelzinho aí, pegou o papelzinho. Alguém pegou? Todo mundo achou o papelzinho. Tem um número atrás. Tem um menino, tem um número. Tem um número aqui atrás, tem um Alguém não recebeu? Alguém não recebeu o papel? Quem não pegou o papel? Então não recebeu o papelzinho, né? O sorteio vai ser aleatório, vai ser... Vaninha, você está participando do sorteio, fala um número. Agora eu vi o número dele, é sacanagem. Pede outro. Peraí. Vamos. 15. Quem é os 15? 15 não está presente mais. Pulou. Qual o número? Até 15. Até 38. Você vai ver a camiseta, vamos lá, qual é o número? 23. 23? Sou eu. Quem não tem papelzinho aí? Vitor, você tem também? Eu não tenho, vou falar um número. Curta a página do Facebook pra você acompanhar as coisas, tá, gente? Eu vou mostrando lá. Acabou, era 2? Desculpa aí, gente. Mais duas. Depois vocês compram, gente. A gente pode vender, tá bom? Mais uma, aí,
gente, quem vê, eu não posso, que a Elza falou o número dela, eu não vou falar. Número baixo. Então, outra pessoa. Fala 33 a próxima. Albert, fala o número aí. 8, número 8. Olha o Albert aí. 11? Gente, ó, nós estamos com um projeto para confeccionar mais Ó, tem um lanchinho aqui, ó, pode servir. Gente, vamos tirar uma foto, todo mundo junto! Vamos tirar uma foto! Vamos tirar uma foto!